Em 1999, o canal foi nacionalizado e hoje é das principais fontes de renda do país. Cerca de 40 navios cruzam diariamente o Atlântico e o Pacífico, ou vice-versa. Isso totaliza 14 mil navios anualmente. Como a passagem dos maiores navios pelo canal custa até $250 mil, isso representa uma receita anual de cerca de $1 bilhão. A construção do Canal do Panamá foi um dos mais difíceis projetos de engenharia. Diante do aumento do comércio marítimo, todos os aspectos possíveis foram pesquisados para limitar o tempo de transporte das frotas comerciais, que na época usavam a rota do Cabo Horn, localizada no extremo sul da América do Sul. Entre 1850 e 1855, construiu-se uma ferrovia de 75 quilômetros, de Colón à cidade do Panamá. Em seguida, a França liderou a construção do canal. Um empresário francês, Ferdinand de Lesseps, após o sucesso no Canal de Suez, no Egito, tomou medidas para liderar o projeto e defendeu uma construção ao nível do mar, em vez do sistema de eclusas e barragens. Mais de 17 mil pessoas foram necessárias, entre trabalhadores caribenhos e engenheiros franceses. Mas o solo frágil, chuva e clima tropical foram uma calamidade para engenheiros e trabalhadores. Para agravar a situação, malária e febre amarela causaram muitas mortes. Mais de 6.300 morreram na obra, um terço da força de trabalho. Sob pressão de investidores, em 1887, Lesseps concebeu um plano com 10 barragens adaptadas ao terreno. Para realizar essa tarefa, ele contatou Gustave Eiffel, que estava atarefado na época construindo a torre homônima em Paris. Infelizmente, os trabalhos atrasaram tanto que levaram à falência da empresa em 1889, e todos foram interrompidos. Mas o que é o prejuízo de um é o lucro de outro. Em 3 de novembro de 1903, o Panamá, com o apoio dos Essex-Iwa, obteve independência da Colômbia e a concessão francesa foi adquirida pelos Essex-Iwa. Os Estados Unidos mantiveram a ideia do projeto, mas com 3 conjuntos de barragens em vez dos 10 imaginados pelos franceses. As obras finalizaram em 1914, inaugurando o canal em tempo de instabilidade global. Em 15 de agosto, enquanto a Europa entrava em guerra, o navio Ancon completou a primeira travessia do canal, que foi considerado a 8ª maravilha do mundo moderno. Seu impacto no comércio marítimo tem sido considerável, pois navios não precisam mais contornar a América do Sul para ir de um oceano a outro. Um barco navegando de Nova York a São Francisco pelo canal percorre apenas 9.500 quilômetros em vez dos 22.500 quilômetros necessários ao passar pela rota do Cabo Horn. Em média, uma carga leva umas 9 horas para atravessar o canal, que tem 77 quilômetros de extensão. O canal, que corta o país de ponta a ponta, é formado por 2 lagos artificiais, diversos canais e 3 sistemas de barragens, incluindo este em Miraflores, que conecta o canal ao Oceano Pacífico. Tem 1,7 km de comprimento, com queda de 16,5 metros na maré média. As eclusas, com 33,53 metros de largura e divididas em seções, comportam mais de 100 mil metros cúbicos de água, sendo os pontos mais espetaculares do canal. Essas dimensões definem o tamanho máximo de navio. Os navios são puxados por locomotivas pequenas, as mulas. Pesam 55 toneladas e se movem em trilhos ao lado das barragens. O canal consegue receber embarcações de diversos portes, desde iates particulares até mesmo grandes navios mercantes. Os navios com o maior tamanho permitido são denominados Panamax. As eclusas do canal são duplas, com 2 séries paralelas em cada um dos 3 locais. Elas permitem aos navios moverem-se em ambas as direções simultaneamente.
No entanto, entre as eclusas, os canais estreitos não permitem a passagem de navios maiores, portanto, o tráfego se alterna. A República do Panamá decidiu iniciar obras enormes para abrir a passagem aos maiores navios de contêineres e se beneficiar do setor em constante expansão do comércio marítimo mundial. Desde 2016, após 9 anos de grandes obras de expansão e renovação, o Canal do Panamá pode receber quase 100% dos navios que navegam nos oceanos. Os pós-Panamax ou Neo-Panamax que cruzam o canal hoje têm 49 metros de largura e 386 metros de comprimento. Graças a essas obras, o país triplicou a receita. Antes, os navios maiores transitavam pelo maior canal de Suez. Após a saída dos Estados Unidos, surgiram dúvidas sobre a capacidade do novo proprietário de manter o canal funcionando bem. Mas essas dúvidas não tinham fundamento, pois a gestão do canal melhorou sob o controle do Panamá. De fato, o tempo médio para a passagem de um navio pelo canal diminuiu e o número de acidentes também foi reduzido. Desde 1914, há pouco mais de um século, o canal, rota que une o mundo, tem sido um enorme sucesso, com quase 1 milhão de travessias. E hoje, ainda é um ponto de passagem estratégico para navios representando 5% do comércio marítimo mundial. O Castelo de Saint-Germain-en-Laye, a 20 quilômetros de Paris, foi outrora residência dos reis da França. Em 1124, o rei Luís VI, o Gordo, para impor autoridade sobre os senhores da região, mandou construir o castelo fortificado original no mesmo local do atual castelo renascentista, o Le Plateau, que era coberto por floresta. 100 anos depois, o rei São Luís expandiu o castelo e mandou construir a Santa Capela. Uma muralha cercava tudo. No século XVI, com Francisco I, o castelo de Saint-Germain-en-Laye vira a residência de caça preferida dos reis. Ele confia a Pierre Chambiges a reconstrução do castelo renascentista. Mais tarde, sob Luís XIV, a corte deixará Saint-Germain rumo a Versalhes, e o castelo virará o Museu Nacional de Arqueologia. Do antigo castelo medieval, resta só a capela de 1235. O castelo feudal era uma residência favorita do rei São Luís. Ele o expandiu com um complexo de edifícios, incluindo a capela, construída separadamente. As janelas têm topo retangular, não em arco. Possui nave única, 24 metros de comprimento, 10 de largura. As janelas altas ocupam quase todas as paredes. Nessa capela real, o imperador de Constantinopla presenteou São Luís com a coroa de espinhos de Cristo em 1238. A bela rosácea foi sacrificada em modificações do castelo. Após o casamento de Francisco I, o castelo de Saint-Germain-en-Laye se tornou a residência favorita dos reis. Em 1539, ele reconstruiu o castelo sobre as bases medievais. Um castelo pentagonal renascentista puro. Após várias interrupções, o pátio interno do castelo foi completamente restaurado no século XIX, e hoje é um dos mais belos pátios renascentistas que se pode ver. Quando concluído em 1559, o castelo abrangia 8.000 metros quadrados, com 55 aposentos, salão, 7 capelas e cozinha, tudo em volta de um pátio.
Em 1661 e nos 20 anos seguintes, o rei Luís XIV passou muito tempo em Saint-Germain-en-Laye. Um salão real de poder e prestígio, o salão de baile foi decorado como merecia. Com mais de 500 metros quadrados, é uma das salas mais bonitas do castelo, junto com a capela. Luís XIV o transformou em palco de teatro, equipando-o com moderna maquinaria. Mais de 140 peças de todos os gêneros foram encenadas neste salão, tido como o maior do reino. Outro vestígio da era renascentista, a lareira do salão de baile era dedicada ao rei. Luís XIV foi o último rei francês em Saint-Germain-en-Laye. Ele partiu para Versalhes em 20 de abril de 1682, antes da conclusão das reformas do castelo. Após isso, o castelo foi abandonado. Então, James Stuart, rei da Inglaterra, teve problemas em seu país. Ele veio morar no castelo em 1689. A Revolução Francesa fez o seu trabalho. Os ocupantes fugiram e a mobília foi dispersa. Com o tempo, o castelo tornou-se hospital, escola de cavalaria, quartel e, finalmente, uma prisão. No século XIX, o castelo estava em péssimo estado. Ninguém mais o queria. Esta foi a época em que Napoleão III subiu ao poder, apaixonado por arqueologia. Ele fez escavações, principalmente em Alésia, campo de batalha onde os ancestrais da região, os gauleses, lutaram contra as legiões romanas de Júlio César. Ele precisava de um prédio para guardar sua coleção. Naturalmente, escolheu o histórico castelo de Saint-Germain-en-Laye, que restaurou um local para ancorar o patrimônio arqueológico francês dentro da história da França. O museu, inaugurado em 1867, exibe cerca de 30.000 objetos, sendo uma das coleções mais ricas da Europa. Entre seus tesouros, a Dama de Capuz é um fragmento de estátua de marfim. É uma das mais antigas representações de um rosto humano, de 26.000 a.C., do Paleolítico Superior. A propriedade de Saint-Germain-en-Laye tem 70 hectares de espaços protegidos que margeiam uma floresta de 3.500 hectares. André Le Nôtre projetou seus jardins em 1663, sob Luís XIV, sua perspectiva prevalecendo sobre a de Louis de Vaux. Le Nôtre organizou castelo, canteiros, caminhos, floresta e vale numa composição irregular. Uma residência real precisa de recursos para a corte. Hortas e pomares fornecem comida para a mesa e os jardins organizados são projetados para passeios e jogos. André Le Nôtre não conseguiu terminar completamente o jardim na época, mas serviu de protótipo para as grandes criações inovadoras de Versalhes. Mais tarde, no século XIX, um belo jardim inglês foi criado em parte do parque. Era um convite ao prazer e à imaginação. Hoje, toda a propriedade é classificada como um jardim notável. Em Saint-Germain-en-Laye, a riqueza dos estilos em espaços bem definidos apresenta um resumo da história da França. Pois o Castelo de Saint-Germain, agora Museu Nacional de Arqueologia, é um palácio real onde muitos reis nasceram, viveram ou morreram. A arquitetura renascentista é notavelmente exibida em seus 5 lados, um pentágono. Chichén Itzá, antiga cidade maia na península de Yucatán, México. Foi o principal centro religioso da região no século X e, hoje, um dos sítios arqueológicos mais importantes e visitados do país. A cidade foi criada pelos maias antes dos toltecas invadirem e a redesenharem para Kukulcán, o deus serpente. El Castillo é o símbolo e a maior pirâmide da cidade. Tem 60 metros de base e 24 de altura.
Em cada lado do edifício, há escadas para o templo de Kukulkan, a serpente emplumada. Além de serpentes e tigres decorativos, destacam-se duas aterrorizantes cabeças de serpente na base dos degraus do lado norte. O alinhamento desta pirâmide confirma um domínio impressionante de perícia astronômica. Permite não só contar os dias, mas prever os equinócios, por meio de um jogo de sombras. Após ser abandonada no século XV, Chichén Itzá deteriorou-se gradualmente. Mas a qualidade dos materiais garantiu a sobrevivência escultural e pictórica do local por séculos. Assim, várias construções permanecem, incluindo a plataforma de Vênus, uma estrutura quadrangular de 25 metros de lado, com escadas que terminam em grandes cabeças de serpentes emplumadas. A construção foi batizada por seus baixos relevos, com temas de Vênus, estudado pelos astrônomos maias, e representava o deus serpente Kukulkan. Conforme cronistas espanhóis, plataformas assim eram para rituais religiosos ou de guerra. Aqui, a plataforma das águias e dos jaguares exibe características como a anterior. Aqui, homenageiam os cavaleiros das águias e jaguares, guerreiros de elite que atacavam cidades rivais. Os prisioneiros capturados eram sacrificados, visível em baixos relevos com corações devorados por animais. O Muro das Caveiras, com 60 por 12 metros, cerca um altar baixo onde crânios de derrotados eram exibidos, decapitados e sacrificados. No muro, há centenas de crânios gravados, que faziam os inimigos da cidade pensarem duas vezes antes de atacar. Glorificavam a tradição guerreira e celebravam o culto à morte. Não há indícios de um paraíso celestial para os maias, apenas a noção de uma vida após a morte que evoca o que vem depois do fim. As vítimas seguiam o sol em seu percurso diário antes de retornar à Terra 4 anos depois, como borboleta ou beija-flor. Tal crença explica por que os sacrificados consentiam ou se voluntariavam. A morte não era o fim, mas o início de um renascimento. Perto do Muro das Caveiras, o Templo dos Jaguares forma um pódio, com um templo duplo no topo. O edifício recebe seu nome pelos jaguares decorativos, que representam a noite e são guerreiros toltecas importantes. E águias, que representam o dia. A seção inferior tem baixos relevos que narram os feitos de guerreiros e cerimônias com a serpente emplumada. Um jaguar de pedra esculpida servia de altar, coberto com jade. Outro templo fica no final da quadra. 168 metros de comprimento por 70 metros de largura. É a maior da Mesoamérica. Nesse jogo, duas equipes de 7 competiam tentando passar uma bola de 3 quilos por um anel, usando mãos, pés ou cabeça. Só a nobreza podia jogar, e a razão era certamente religiosa. O capitão do time perdedor era sacrificado, jogado ao submundo. Nos grandes afrescos em baixo relevo que cercam a quadra, pode-se ver um jogador decapitando um adversário. Os jorros de sangue que saem do corpo decapitado tomam a forma de serpentes, e uma delas se transforma em plantas cobertas de flores e frutos, simbolizando a vida que brota da morte. Os guerreiros toltecas do norte tinham culto ao sangue. O majestoso Templo dos Guerreiros, erguido sobre um templo anterior menor, fica sobre uma pirâmide de degraus de 40 metros de largura na base e 12 metros de altura. A entrada do templo, cujo telhado sumiu, é definida por 2 pilares de serpentes emplumadas, com as caudas erguidas e bocas abertas. Entre esses pilares, há uma escultura reclinada de Chak Mu com um recipiente. Era um altar para oferendas aos deuses. Decorado com águias e jaguares a devorar corações humanos, o templo deve ter sido usado para sacrifícios.
Em cada lado do templo, há uma série de colunas ricamente decoradas, inigualáveis no mundo maia. A maioria das colunas cobertas servia de mercado. Muitas têm baixos relevos de guerreiros com trajes cerimoniais e prisioneiros submissos. Outras eram provavelmente cobertas com estuque e pintadas de cores diferentes. Outro edifício único no mundo maia tolteca é o Observatório El Caracol, ou O Caracol. Ele recebe o nome da escada em espiral em sua torre. No topo, uma sala circular é perfurada por orifícios dispostos de acordo com certos eixos astronômicos. A janela principal do El Caracol alinha-se com o pôr do sol de 13 de agosto, data da fundação do Quarto Mundo, em 3114 a.C. A Casa das Freiras, edificada entre os séculos 7 e 8, exibe uma arquitetura maia característica, com ornamentos baseados na simetria, criados a partir de mosaicos de pedra. Máscaras de Chaak, o deus da chuva, decoram sua fachada. O local, declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1988, é uma das 7 novas maravilhas do mundo. Na América Latina, Santiago é a capital do Chile e sua cidade mais populosa. Incluindo os subúrbios, a cidade conta com mais de 7 milhões de habitantes, o que equivale a 1/3 da população do país. A cidade, no Vale Central, foi fundada em 1541 por Pedro de Valdívia, tenente de Pizarro, o conquistador inca. Mas apesar do crescimento constante de Santiago ter transformado a cidade em uma metrópole moderna, ainda restam alguns edifícios históricos do período colonial espanhol, especialmente na Praça Central. Bem situada, a Catedral da Assunção foi erguida entre 1748 e 1800, em estilo barroco. Existe também o Palácio da Real Audiência. Construído em 1804, sediou o primeiro governo chileno pós-independência. Na praça, há uma estátua moderna dedicada aos povos indígenas latino-americanos. E, claro, uma grande estátua de bronze de Pedro de Valdívia, o construtor da cidade. Santiago é o centro cultural, político e financeiro do Chile, um polo para as sedes regionais de empresas multinacionais e do Poder Executivo. O Palácio de la Moneda é a sede do presidente da República. Neste edifício neoclássico, o presidente Allende suicidou-se após o golpe de Pinochet em 1973. Perto dali, a Casa Colorada é um majestoso casarão colonial remanescente. Atualmente, museu da cidade, sua construção de tijolos de 2 níveis foi inovadora para a época, resistindo a terremotos que alteraram a arquitetura de Santiago. No meio de um adorável jardim tropical, há outro belo edifício neoclássico em estilo francês. É o antigo Congresso do Chile, construído em meados do século XIX. Como o parlamento se mudou para Valparaíso, o edifício é uma biblioteca para oficiais eleitos do país. O brasão do país ainda está no seu frontão. Valparaíso, também chamada de Valpo por seus moradores, é a segunda maior cidade do Chile depois de Santiago. Um porto no Pacífico, Valparaíso teve papel geopolítico crucial na segunda metade do século XIX. A cidade era um porto de escala crucial entre o Atlântico e o Pacífico antes da inauguração do Canal do Panamá. Hoje, a cidade ainda atrai imigrantes europeus, que a chamam de Pequena São Francisco. Sua configuração urbana é determinada pela topografia da Bahia, dominada por 44 colinas, formando um anfiteatro natural com vista para a Cidade Baixa, seu porto e o Oceano Pacífico. Nessas colinas, os cerros, vive a maioria da população,
94% dos 300 mil habitantes de Valparaíso. A ocupação dos morros de Valparaíso aconteceu quando o espaço litorâneo se saturou assim. Os cerros situados na segunda ou terceira linha foram habitados apenas no início do século XIX. Naquela época, os imigrantes, em sua maioria britânicos, franceses e alemães, levaram suas formas e cores ao novo ambiente. Suas construções arquitetônicas também se adaptam à topografia da região, com ruas estreitas e sinuosas, escadas e até mesmo funiculares que as ligam à Cidade Baixa. Cada colina de Valparaíso possui características urbanas e sociais distintas. Umas são operárias ou aristocráticas, outras, artísticas. No Cerro Bela Vista, fica a casa do famoso poeta Pablo Neruda. A Sebastiana. No Cerro Alegre, sente-se o passado aristocrático nas suntuosas casas de vários andares e decorações refinadas, misturadas às mais antigas, simples e coloridas. Esse desejo por cores veio do governo de 1920, que combatia o desânimo da depressão econômica. Dessa exuberância de cores para a arte de rua, foi um passo. O Cerro Bela Vista foi escolhido para o Museu a Céu Aberto de Valparaíso, com 20 murais renomados, mosaicos, grafites e lojas de design. Paredes, escadas e postes foram tomados por obras diversas. Embora a arte de rua tenha surgido em Valparaíso com a ideia de engajamento político, portadora de mensagens contra a ditadura vigente, atualmente ela é mais estética. É uma verdadeira expressão artística. Os maiores afrescos são feitos por vários grafiteiros. Um pinta o rosto, outro o corpo. O terceiro, decoração abstrata, cubista ou futurista. Juntos, criam uma mistura de estilos incrível. Os artistas que pintam grandes e pequenas superfícies sabem como fazê-lo. Muitos turistas gostam de tirar fotos aqui, com cenários inesquecíveis. Valparaíso, ou Vale do Paraíso em espanhol, realmente estimula a imaginação, exalando uma imagem romântica de aventuras, horizontes distantes, bucaneiros e exilados de todo tipo, em busca de redenção ou de outra verdade. Em Burgos, na Espanha, a Catedral de Santa Maria é um notável edifício gótico que adaptou os estilos francês e alemão ao decorativo estilo espanhol. Iniciada em 1221, sua construção durou mais de 3 séculos. É a terceira maior catedral espanhola, com 84 metros de comprimento e 60 metros de largura. É considerada um patrimônio mundial da Unesco. Sua fachada exibe detalhes notáveis com o friso dos reis, inserido em decoração florida, e com suas 2 torres, obra-prima de Juan de Colonia. As aduelas da porta ilustram a corte celestial e o tímpano, anterior a 1240, é finíssimo. Percebe-se a atitude dos 4 evangelistas que ouviam Cristo em majestade. No interior, ao fundo da nave, entre a rosácea e a abóbada, fica o relógio Papa-Moscas, que marca a passagem do tempo abrindo a boca a cada hora. O retábulo principal é renascentista, do século XVI, em alto relevo. A Virgem Maria reina suprema aqui. A catedral é dedicada a ela,
No cruzeiro, a esplêndida lanterna estrelada eleva-se a 54 metros do chão. Abaixo jazem as lajes funerárias de El Cid e Ximena. El Cid, Rodrigo Dias de Vivar de nome, foi cavaleiro mercenário cristão e herói da Reconquista. De frente para o altar, o coro tem 103 cadeirais imponentes de nogueira, esculpidos entre 1507 e 1512. No centro está a estátua reclinada do bispo fundador, Maurício, feita de madeira e coberta com placas de cobre esmaltado do século XIII. Sob o órgão, os cadeirais exibem cenas do Antigo e Novo Testamento nos encostos superiores. E nas partes inferiores dominam temas mitológicos e burlescos. As obras de arte na catedral a tornam um grande museu de pintura e escultura gótica europeia. Cada capela lateral é um museu de arte gótica e plateresca. A Capela da Natividade é uma joia arquitetônica com esculturas renascentistas. O retábulo, feito de uma magnífica nogueira policromada, é de estilo maneirista e também retrata a vida de Maria. A Capela da Apresentação abriga o sepulcro de alabastro branco do bispo Lerma, obra de um artista francês do século XVI. Na parede, há uma grande tapeçaria da luta entre o bem e o mal. Ao redor, há vários túmulos que contêm os familiares do fundador da capela. Contudo, a joia pictórica desta capela é a Sagrada Família, uma obra-prima de Sebastiano Luciani, também conhecido como Il Piombo. Ele foi um pintor que serviu o Papa no mesmo período que Michelangelo e Rafael. Aqui também, a bela abóbada estrelada com uma rosa central confere leveza ao espaço. Há também muitas relíquias. Aqui, um retábulo integra relicários do século XI, numa decoração barroca de estilo rococó, totalmente dourada. Na abside, a capela do condestável Fernandes de Velasco exibe toda a pompa ligada a este cargo. O condestável chefiava o exército e governava na ausência do rei. É obra de Simão de Colonia e dos grandes escultores do início do Renascimento em Burgos, que colaboraram na exuberante decoração de paredes e retábulo. O condestável e sua esposa jazem em seu mausoléu de mármore de Carrara, sob uma lanterna coroada por uma elegante cúpula estrelada. O título de condestável o autorizava a usar o brasão e as armas do rei para se representar. A Capela de Santana contém um grande retábulo gótico que retrata a vida da Mãe da Virgem. No centro, floresce a árvore de Jessé, a árvore genealógica de Cristo. No coração da árvore estão Ana e Joaquim, os pais de Maria. Deitado Jessé, o pai do rei Davi, é o ancestral na raiz da linhagem que termina onde a Virgem e o menino estão entronizados. A cor peculiar de seus edifícios impressiona ao chegar a Toulouse pela primeira vez.
Nenhuma cidade francesa do mesmo porte ostenta tantos edifícios com fachadas de cores do rosa claro ao laranja forte. É uma longa história que vem da chegada dos romanos, pois foi aqui que o tijolo romano foi inventado. E ao longo dos séculos, Toulouse foi erguida com essa técnica que harmoniza a cidade. Bem no centro da cidade, a única decoração que a Praça do Capitólio tem é uma cruz occitana desenhada no chão. Com 12.000 metros quadrados, fica em frente ao Capitólio. Hoje, o Capitólio inclui a prefeitura e o teatro. Foi construído pelos Capitouls em 1190, como a sede do seu poder municipal. O palácio atual foi erguido só no século XVII. É o símbolo da cidade que cedia o poder municipal há mais de 8 séculos. Os Capitouls eram civis burgueses, nomeados pelo conde ou pelo rei, com poderes de policiamento, justiça, cobrança de impostos e declaração de guerra. Eles representavam a população e se tornaram nobres. Precisavam exibir o poder que exerciam, e essa é a razão da majestade deste edifício municipal, único na França. A fachada do Capitólio era originalmente revestida de branco, o que é incrível para uma cidade tão rosa. É uma fachada clássica, onde tijolo e pedra se alternam horizontalmente na base e verticalmente no topo. Atrás do Capitólio, entre as estruturas antigas que restam em volta da praça, fica a Torre dos Arquivos. É uma masmorra que data do século XVI. A arquitetura é medieval, com influências góticas e renascentistas. Foi feita para proteger os arquivos e a pólvora de uma invasão espanhola ao Languedoc. Restaurado por Viollet-le-Duc no século XIX, ele ganhou um campanário flamengo com pináculo, algo bem peculiar em uma cidade repleta de tijolos e telhas. A fachada traseira do Capitólio é tão boa quanto a frontal, bem formal. É a entrada administrativa da prefeitura. Por ela, chega-se ao pátio Henrique IV, com galerias do início do século XVII. Seu nome lembra que o rei Henrique IV ajudou Toulouse a financiar a prefeitura. Aqui, o governador do Languedoc, Duque de Montmorency, foi decapitado em 1632, por tentar sublevar a região contra o despotismo do cardeal Richelieu, primeiro-ministro de Luís XIII. Dentro, uma bela escadaria de cerimônia com corrimão de mármore leva aos aposentos superiores. Um afresco gigante retrata a entrega de um troféu aos autores dos melhores poemas em francês e occitano. Nele, vemos um júri de 7 trovadores homenageando Arnaud Vidal de Castelnaudary, o primeiro premiado em 1324. Dos poetas que venceram ao longo do tempo, Fabre d'Églantine é certamente o mais famoso. A escadaria também leva à sala principal, o Salão dos Ilustres, que fica ao longo da fachada do Capitólio. Ele mede 60 metros de comprimento e 9 de largura. O nome Salão dos Ilustres vem dos bustos de pessoas famosas de Toulouse que o decoram. Há generais, construtores e arquitetos. Assim, este salão é dedicado à glória de Toulouse. Além disso, todas as decorações são de artistas de Toulouse, como Benjamin Constant, que retrata a chegada do Papa Urbano II em 1096. Ele veio pedir ao conde Raymond IV para ir à Terra Santa para a Primeira Cruzada. Além das de Benjamin Constant, o salão também é decorado com obras de Paul-Jean Gervais, Paul Pujol, Henri Martin e Jean-Paul Laurens. Foi ele quem criou este afresco intitulado A Defesa de Toulouse contra Simon de Montfort, que retrata o episódio histórico da guerra contra os cátaros. A Câmara Municipal está decorada com pinturas de Paul-Jean Gervais, como esta evocação do vento de outono. Gervais é um pintor de história muito renomado. Ele fez grandes murais para certos ministérios em Paris. Outro pintor retrata um evento histórico, a chegada de Luís XI a Toulouse. Após o grande incêndio de 1463, o rei anunciou que os habitantes de Toulouse estariam isentos de impostos por 100 anos para reconstruir a cidade. Usando sua técnica pontilhista, ele retrata a atividade na margem do rio como reportagem.
O pintor, de braços dados com a esposa, encontra Jean Jaurès, que foi vereador municipal, mas acima de tudo, um proeminente deputado do Tarn e grande defensor dos direitos dos trabalhadores. Com seus afrescos que retratam o Garonne como tema central, o pintor ilustra a conexão vital e nutridora entre o rio e a cidade de Toulouse. Outra sala exibe outros afrescos do pintor Paul-Jean Gervais, que são alegorias do amor. 3 pinturas retratam o amor aos 20 anos, aos 40 anos e 60. Este salão era para casamentos. Um detalhe interessante é que nessas pinturas, apenas os homens envelhecem. Paul Gervais retrata mulheres jovens. Outra pintura retrata o amor ideal, com casais. Gervais, pintor talentoso, se destacava no nu feminino. A Praça do Capitólio nem sempre foi tão grande e vazia. A praça foi limpa em 1792. E seu estilo só se consolidou no século XIX, quando as fachadas revestidas de cal foram raspadas para dar lugar ao tijolo, um estilo que se espalhou gradualmente pela cidade. Com o Capitólio exibindo orgulhosamente sua fachada na frente, como o estandarte de uma grande cidade e uma grande região. Siena, na Toscana, tem 55 mil habitantes. A cidade é famosa pela riqueza artística e arquitetônica, patrimônio mundial da Unesco. A praça principal de Siena, em forma de concha, é das mais harmoniosas do mundo. Construída em 1293, a cidade era forte e independente. No topo da praça está a Fonte Gaia, de mármore, esculpida por Jacopo della Quercia, entre 1409 e 1419. Os painéis decorativos de Jacopo della Quercia foram removidos em 1869 para um museu, visando protegê-los do tempo. Foram substituídos por cópias de Tito Sarrocchi. Os painéis mostram a criação de Adão. Com forma curva e inclinada, o chão da praça é pavimentado com tijolos em padrão chevron. Os edifícios na praça são cafés, restaurantes e palácios medievais. Entre eles, o Palazzo San Sidonia, cuja fachada segue a curvatura da praça. Este palácio tem belas janelas tríforas com 3 arcos e pequenas colunas. Este palácio, do fim do século XIII, resultou da junção de 5 edifícios distintos, coroado por ameias e uma torre encurtada na Idade Média, para que não fizesse sombra no palácio público que fica em frente, do outro lado da praça. A Torre del Mangia, de 1342, tem 102 metros. É a segunda mais alta da Itália. 400 degraus levam ao topo. Sua construção, que levou 10 anos, é toda de tijolo, com paredes de 3,5 metros. Ela se ergue sobre o Palazzo Público, a prefeitura, edifício civil emblemático de Siena. Sua construção, iniciada no fim do século XIII, apresenta elementos do gótico sienense. Construído para o governo local, que se reunia em igreja. Hoje, ainda é prefeitura, e tem um museu que narra a história da cidade e região. Entre as obras, há o afresco de Simone Martini, de 1328.
Retrata o capitão do exército sienense, Guidorítio da Fugliano, que se preparava para tomar Montemassi, cidade rebelada contra Siena. Outro afresco de 1482 mostra o massacre dos inocentes. Neste edifício do governo local, afrescos magníficos mostram os efeitos do bom e mau governo. Pintados por Ambrogio Lorenzetti no início do século XIV. O afresco do bom governo mostra uma cidade magnífica no estilo sienense, com trabalhadores felizes. É uma crônica real do cotidiano em harmonia total. Na cidade e no campo. A fachada de trás do Palazzo Público mostra uma bela loggia, revelando o estilo de vida italiano da época. A loggia tem vista para a Praça do Mercado, que é bem mais antiga que a famosa Praça Central. O mercado já era ativo, enquanto a praça principal era só um espaço vazio para escoar água da chuva da cidade alta. A Piazza Tomoli é uma praça célebre no centro de Siena, com uma coluna de inspiração antiga no centro. No seu topo, a lupa senese simboliza Siena. Essa representação mítica celebra a fundação de Siena pelos filhos de Remo, que fugiram de Roma após Rômulo assassinar seu pai. Um dos dois filhos de Remo, Sênio, foi quem deu o nome à cidade de Siena. A Loggia delle Mercanzie é a galeria dos mercadores de Siena. Sua parte inferior foi feita no século XV e a superior no XVII. Ela é da transição gótico-renascentista. Nos pilares, estátuas dos santos padroeiros. Santo Ansano e São Vítor foram feitas por Antônio Federighi. São Vítor, um guerreiro, queria evangelizar as tropas romanas. Ele foi decapitado em 290. Santo Ansano nasceu em 284 e faleceu aos 20. Diz a lenda que este precursor do cristianismo na Itália foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas com o sinal da cruz, extinguiu o fogo e o esfriou. A ornamentação esculpida é crucial ao renascimento sienense. No pilar esquerdo, São Savino.